Programa livre para todos os públicos. Oi, gente! No programa de hoje vamos falar de amor ao próximo. A campanha Doe de Coração chega à sua 15ª edição, incentivando a doação voluntária de órgãos. No Hospital do Coração conhecemos uma criança que emociona a todos com sua história de vida. Ana Beatriz, a gente descobriu o problema dela desde os 3 meses, que ela teve uma febre muito forte. Na Unifor, a Liga de Saúde sobre Nefrologia e Transplante Renal realiza estudos científicos na área. É uma cirurgia grande e depois da cirurgia é necessário tomar medicamentos que baixam a imunidade. E você sabe como é testada a compatibilidade de órgãos doados? Fomos até o laboratório de HLA no Hemosc para te explicar. O transplante de coração mais que dobrou entre 2010 e 2016. Referência no país, o Hospital de Messejana realiza o procedimento desde 2002. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a BTO, 44% das famílias brasileiras ainda dizem não à doação. E neste momento, aqui no Hospital de Messejana, há 6 crianças na fila de espera por um coração. O programa de transplante cardíaco pediátrico iniciou-se em 2002, no início do ano, com a nossa primeira criança, a Sabrina, que foi transplantada. De lá para cá, nós já tivemos, ao todo, 52 transplantes, né? Só que nesse meio tivemos um retransplante. Então, nós temos um paciente adolescente que foi transplantado já 2 vezes o coração. Então, já passamos de 50 transplantes nesse período. Quando a criança entra na fila de transplante, já se gera uma esperança na família de que algum dia apareça um doador, para o seu filho. Então, quando aparece que a gente, infelizmente, tem um potencial doador, a gente já tem que ir preparando o provável receptor para um possível transplante. A gente já começa a abordar e dizer que tem essa possibilidade. Na hora H a família nega, então isso gera uma frustração imensa, muito mais para as famílias, mas também para nós. Então, por isso a importância das campanhas, da educação das pessoas, para entender o que é o transplante, para entender o que é a morte cerebral, para que não haja mitos e que a pessoa não tenha medo de ser doador de órgãos. A gente tem as doenças adquiridas, que são geralmente as cardiomiopatias dilatadas, que podem ser familiar ou não, a criança realmente pode adquirir. E temos as doenças congênitas, as cardiopatias congênitas, elas também podem levar um dia a criança precisar de um transplante, Chegando até algumas crianças nascerem com defeitos tão graves que ao nascimento, às vezes já tem indicação de transplante. Ana Beatriz, a gente descobriu o problema dela desde os 3 meses, que ela teve uma febre muito forte. Aí a gente levou ela no médico, aí disseram que era coração crescido. A gente não esperou para a guia de lá, de Paraipaba, a gente veio direto para cá. Aí então aí internaram ela, disse que era a cardiopatia congênita, que ela tinha, então ela fez a cirurgia com 6 meses. Ela teve uma parada, ela ficou com deficiência do lado direito. Até que agora ela está melhor. Aí com a segunda cirurgia, marcaram a segunda, fez a segunda. Ela ficou mais roxa do que ela já estava. Fez a terceira, ficou mais roxinha ainda. Então não corrigiu de jeito nenhum. Aí marcaram a Funtan, que era a quarta.
Também a Valdisté não quis fazer a fontan dela. Ela se internou e tudo, já estava no ponto para ir para o centro cirúrgico. Já estava para pegar o acesso nela. Aí o Valdisté chegou, não quis fazer. Ele disse que se fizesse era arriscado a gente perder ela no centro cirúrgico. Então ele botou ela para a fila de espera. Não, vamos colocar a Biazinha para a fila de espera. Aí a gente ajeitou tudo, veio embora, todo mundo do interior veio embora para cá. Aí ela entrou na fila. Logo ela fez todos os exames, entrou na fila. Aí apareceu 15 coração. Nenhum era... Tinha uns que era compatível, tinha outros que não era. A família não quis doar. A gente sempre era conformado. Não, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. Aí apareceu o 16. Graças a Deus que deu certo o 16. A Ana Beatriz era uma criança que tinha uma cardiopatia congênita grave, né, uma atresia tricúspide. E aí ela fez uma cirurgia, a primeira cirurgia dela, se não me engano, foi por volta dos 5 ou 6 meses de vida. Depois disso, com ela maiorzinha, ela já operou mais 2 vezes. Mas infelizmente nós chegamos ao ponto que não dava mais para a gente progredir em cirurgias, em correções. Então a única opção para ela que restava seria o transplante, né? Ela foi transplantada recentemente, se não me engano, há pouco mais de um mês. Está indo bem, graças a Deus. O coração tende realmente a se desenvolver com o paciente, né? A proporção que o paciente vai se desenvolvendo, o coração está recebendo aporte sanguíneo, então ele também se desenvolve. A gente começa o trabalho alongando, trabalhando um pouco a postura desses pacientes. Depois a gente começa condicionamento, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório deles através de atividades com esteira, bicicleta, exercícios aeróbicos. Depois a gente começa exercícios com pesos para melhorar a força muscular desses pacientes. E nas crianças, principalmente, a gente trabalha coordenação e equilíbrio. A Beatriz ela evolui muito rápido. Esses pacientes que fazem várias cirurgias, eles geralmente demoram um pouco mais para evoluir. A Bia foi uma surpresa, porque apesar que desde a primeira cirurgia ela tem essa sequela de AVC, essa dificuldade de movimentação à direita, ela tem uma recuperação linda, porque ela recuperou muito rápido, ela tem a vontade de voltar às atividades, ela tem a vontade de vir para fazer reabilitação, para ir para a escola, para fazer atividade física. Então, esse querer dela, essa vontade ajuda muito na evolução clínica dela. A gente espera que ela realmente evolua bem, né? Só que a gente sabe que o transplante, o paciente ganha, vamos dizer assim, uma nova doença, tá certo? Ainda continua sendo, por quê? Porque ele vai continuar tendo que comparecer ao hospital, fazer exames rotineiramente, tomar as medicações diariamente, só que agora ela vai ter qualidade de vida. Diferente de antes, que ela não tinha. Ela era uma criança bastante cianótica, muito roxinha, não conseguia mais fazer as atividades normais do dia a dia. E agora, se a gente olhar para ela, a gente vê que ela é uma criança normal, só que tem que ter todos os cuidados. Só alegria, né, Fia? A Bia tá feliz demais, demais. Ela disse que não vê a hora de começar a estudar, porque tá com 2 anos sem estudar. 2 anos, não vê a hora de entrar no colégio. Porque ela não aguentava ir, nem para pegar o ônibus ela não aguentava, porque era cansada demais, demais mesmo, e era roxinha direto. Ela, para vir para cá era um sufoco para pegar o ônibus, para a gente vir para o hospital para consulta. Eu queria tanto conhecer essa família, mulher, de ter doado esse coração para minha filha, porque, Ave Maria, felicidade demais. Queria muito agradecer, muito, muito mesmo, meu Deus. Como é que você consegue pensar nessa outra família, ou nessa outra criança que se foi e que o coraçãozinho dela tá com você? Tá sendo muito bem cuidado. Ótimo. Lá na Unifor, uma liga de saúde reúne professores e alunos do curso de medicina para discutir sobre o transplante renal. É daqui a pouco, até já! O Brasil possui o maior sistema público de saúde do mundo e aqui no Ceará existem 23 centros de transplantes espalhados pelo estado.
Em 2016, um recorde no procedimento renal foi batido. 5.492 pessoas foram transplantadas. Aqui na Unifor, a Liga de Nefrologia Clínica e Transplante Renal contribui para os estudos científicos da área. Eu estou aqui com o médico nefrologista e professor da Unifor, Geraldo Bezerra. Professor, o que é o transplante renal? Então, o transplante renal é um tipo de tratamento para a doença renal crônica, que é uma doença quando os rins já estão com um funcionamento muito reduzido. E atualmente é considerado o melhor tratamento para quem tem esse tipo de doença, porque melhora a qualidade de vida, a sobrevida, né, diminui a mortalidade. Então, é um tipo de tratamento voltado para a doença renal crônica ou, como se conhecia há pouco tempo, insuficiência renal. Há contraindicações para o transplante? Sim. Assim, sempre que é indicado um transplante, a pessoa que vai ser submetida, que está necessitando de um transplante, tem que fazer uma avaliação clínica bem aprofundada, porque é uma cirurgia grande e depois da cirurgia é necessário tomar medicamentos que baixam a imunidade, para a pessoa não ter rejeição. Todo tratamento na medicina em geral, quando o risco é maior do que o benefício, a gente não faz ou não indica. O Brasil é um dos países que mais realiza transplante do mundo, inclusive transplante renal. Durante vários anos, as séries estatísticas mostram, por exemplo, que o Hospital do Rim em São Paulo é o que mais transplanta no mundo, em números de transplantes. O Ceará, dentro do Brasil, é um dos estados que mais transplanta. Se eu não me engano, é o terceiro estado que mais realiza transplante renal. Porque nós temos bons serviços, grandes hospitais de referência, como o Hospital Geral, o Hospital das Clínicas, que faz um número muito bom de transplante. Inclusive, é referência para a região Norte e Nordeste. Então, a gente tem pacientes de outros estados, Amapá, Amazonas, e a região Nordeste como um todo, né, o Ceará é o principal local onde se faz o transplante renal. Apesar do número de transplantes estar em constante crescimento, a fila de espera ainda é grande. No Brasil, aproximadamente 25 mil pessoas estão esperando por um doador de rim. A gente analisando o Brasil como um todo, a gente vê que a necessidade de transplante é muito maior do que a capacidade de realizar o transplante. Ou seja, quem está na fila de transplante, a quantidade de pessoas é muito maior do que o número de cirurgias que é feita. A gente ainda está abaixo de vários países, como Estados Unidos, Inglaterra, França. A questão proporcional da necessidade da realização de transplante, a nossa ainda é muito além do ideal. O que é necessário para você doar o rim? Você tem que ter, obviamente, uma boa saúde. Você não pode ter nenhum tipo de doença, como hipertensão, diabetes e a própria doença renal, evidentemente. Se você já tem doença renal, você não pode doar um rim. Certo? Mas o que acontece? A maioria das pessoas tem os rins funcionando normal, então você pode doar. E aí vem a questão dos exames que você tem que fazer para poder doar um rim. Você tem que ter compatibilidade, tem que ter o sangue compatível e alguns traços genéticos compatíveis, que a gente chama de HLA. As ligas acadêmicas são projetos de extensão que, na verdade, a gente não faz só a extensão. São atividades extracurriculares de pesquisa, ensino e extensão, que são os 3 pilares da universidade. Dentro da medicina, a gente procura aprofundar alguns assuntos, alguns temas que os próprios alunos têm interesse. Então, a participação nas ligas acadêmicas é totalmente voluntária. Eu, desde que eu tinha entrado na faculdade, eu pensava na área de nefrologia, mas eu não tinha um contato tão grande. No segundo semestre a gente vê brevemente a fisiologia renal um pouco e aquilo me deu um gosto e eu queria poder aprofundar. Então, já mais pra frente, quando eu tive outro contato com a nefrologia no módulo mesmo, eu gostei bastante e eu pensei, eu tenho grande chance de eu seguir essa área. Então eu quis entrar na liga para poder me aprofundar mais ainda e ver se realmente seria isso que eu queria seguir para mim, ter um contato maior, tanto com profissionais da área, questão de fazer contatos, etc., e com a própria matéria, poder aprofundar, ter o estímulo para saber o que estudar dentro daquela área. A gente tem na nossa grade curricular um negócio chamado grupo tutorial. E a partir do 4º semestre, que a gente entra no ciclo clínico aqui na faculdade, a gente faz exatamente o que a gente acaba fazendo na liga.
a gente lê um caso clínico, né? O paciente chega com sintoma tal, então a gente vai anotando para facilitar um pouco o raciocínio. E em cima disso, a gente vai montando o nosso raciocínio. De acordo com esses sintomas, o que é que pode estar acometido, quais são os sistemas, e a gente monta o raciocínio do acometimento etiológico, nosológico, e com isso a gente vai listando e vai montando o raciocínio clínico em cima disso, até chegar nos diagnósticos possíveis, né, que a gente chama de diagnósticos diferenciais, e com a evolução do caso, com os exames, a cada nova informação que vai chegando, a gente vai filtrando, né, esses nossos diagnósticos e chegando no diagnóstico final, vamos dizer assim. Nós organizamos o nosso módulo do semestre na Liga a partir de apresentações de aulas que são ministradas pelos integrantes da Liga. E a partir daí nós dividimos, esse semestre nós dividimos a primeira metade com foco maior na insuficiência renal, que é disparado uma das patologias mais importantes em relação ao rim. Agora, nessa segunda parte do semestre, nós vamos começar um enfoque maior na parte de transplante, tanto o transplante renal como a metodologia do transplante como um todo. As reuniões semanais, né, e essa discussão de caso ajudam muito o nosso desenvolvimento do raciocínio clínico. A gente tem ligantes que estão nos primeiros semestres ainda, que não entraram no ciclo clínico, como a gente tem gente que já está entrando no internato, várias etapas da faculdade. Então eu acredito que, principalmente para o pessoal mais novo, ajuda muito a desenvolver o raciocínio clínico, porque a gente também sempre tem uma orientadora que participa das reuniões, e com isso, às vezes, uma coisinha que a gente ainda não tem muito feeling, né? Não sabe muito, a orientadora acaba puxando e a gente vai desenvolvendo esse raciocínio clínico. Eu acho que essa questão de ministrar as aulas para outros alunos, eu acho uma questão extremamente importante se abordar na Liga, especialmente porque nós treinamos o assunto, de certa forma, mas também como abordá-lo para outras pessoas. No caso, por exemplo, de eu querer iniciar uma docência no futuro, de querer ser professor e poder lecionar esse assunto para outros alunos, já seria uma forma de me testar, de testar minha técnica, e para assim poder aprimorar no futuro. Atualmente, diversos transplantes são realizados no Ceará e aqui no Hemose funciona o laboratório de HLA, onde é feito o teste de histocompatibilidade entre o receptor e o doador. É no próximo bloco. Até já! Há 20 anos, o Laboratório de HLA é parceiro da Central de Transplantes do Estado e realiza a seleção imunológica do par receptor-doador falecido. HLA, essa sigla significa antígeno leucocitários humanos. São antígenos que são responsáveis, que a gente avalia para determinar a compatibilidade do tecido. Então, a gente verifica, no caso agora, nós estamos fazendo a extração do DNA do doador, que a família acabou de autorizar. Então, nós vamos fazer inicialmente a identificação das moléculas HLA desse doador falecido. Então, todos os pacientes do grupo O, que é o mesmo grupo sanguíneo desse doador, todos eles já foram previamente tipados. Então, todos eles já estão no arquivo, já estão no programa do DataSUS do Ministério da Saúde. Ou seja, eles já estão inscritos na lista de espera da Central de Transplante de Órgãos do Ceará. Agora, diante da lista do ranking, eu vou realizar o segundo exame, que é chamado prova cruzada. Então, eu vou cruzar o soro desses receptores, desses pacientes inscritos na central, eu vou cruzar com os linfócitos que eu vou extrair dos linfonodos que a central de transplante vai encaminhar para a gente do doador falecido. Então, quanto mais semelhante eu for do meu doador, melhor a sobrevida do órgão que eu vou receber e, consequentemente, menor será a resposta imune contra esse órgão transplantado. A prova cruzada ela é feita
com o gânglio ou o baço desse doador. Então é marcada uma cirurgia, a cirurgia é feita. Enquanto essa cirurgia está sendo feita, a gente está fazendo a tipagem HLA. Certo? A prova cruzada dura em torno de 5 horas. Então o processo todo é mais ou menos 12 horas, tudo, para a gente dar o resultado final, negativo ou positivo. Fica a critério do médico pegar os negativos e saber quem vai transplantar. Antigamente a gente fazia tipagem por sorologia, demorava cerca de entre a doação e a liberação final da prova cruzada, na época da sorologia, a gente gastava em torno de umas 16 horas. Hoje, com a biologia molecular, houve uma redução para 10 horas. Então, nós ganhamos 6 a 8 horas. Qual o reflexo disso daí? Esse reflexo vai ser lá no transplante, porque vai diminuir o tempo de isquemia fria e vai melhorar a sobrevida do órgão. A Lisandra é aluna do curso de farmácia da Unifor. Ela se interessou pela área quando fez a disciplina de imunologia com a professora Silvia Fernandes. E aí, Lisandra, conta pra gente como está sendo essa experiência aqui no laboratório. Bem, está sendo uma experiência muito proveitosa. Eu estou aqui aprendendo com os farmacêuticos, vivendo na realidade da prática. Porque quando a gente está fazendo a disciplina, a gente aprende ali a teoria e fica às vezes até se perguntando como é que isso na realidade. E com a oportunidade que eu tive aqui do estágio, eu posso vivenciar isso, acompanhar o farmacêutico, saber a rotina dele, saber também como lidar na minha área e o dia a dia. Tanto na rotina, quando seleciona, quando autoriza um doador, a parte de eletroforese, extração de DNA, que a gente aprende. E com isso a gente vai adquirindo disciplina e responsabilidade, principalmente para a nossa profissão, dando uma identidade muito importante que a gente precisa dar para o próprio papel do farmacêutico. E essa área clínica que você disse que se identifica, né? Como é que é estar dentro do laboratório? É maravilhoso, porque quando a gente faz as disciplinas e a gente vai passando pela prática, lá mesmo na Unifor que tem a teoria, os professores que dão total noção da realidade, prepara a gente para esse momento, é muito importante quando você chega aqui e vê essa rotina, essa prática para a gente. É gratificante ter conseguido, porque a gente sabe como é que está o mercado e ter passado na seleção de estágio, ter me dado essa oportunidade. Faz 1 ano e pretendo, se possível, renovar mais 1 ano e continuar e quem sabe assim, né, conseguir essa parte da clínica, farmacêutico clínico. Doar é um ato de solidariedade. Avise a sua família do seu desejo de ser um doador e multiplique essa ideia. O canal Unifor vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.